o Teorema de Pitágoras. Você sabe o quão presentes os triângulos estão no nosso dia a dia? Trabalharemos em específico com o triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Estes que Pitágoras de Samos, ao observá-los, notou que obedecem uma lei matemática. A soma dos quadrados dos catetos, lados menores do triângulo, é igual ao quadrado da hipotenusa, lado maior. Essa lei se tornou a base para a medição das coisas e o início da lógica na matemática, pois antes o conhecimento era intuitivo. Vamos então entender como o Teorema de Pitágoras se tornou tão importante, chegando ao que é nos dias atuais. O triângulo retângulo na Mesopotâmia. A matemática babilônica, ou assírio-babilônica, foi desenvolvida pelos povos da Mesopotâmia, desde os dias dos antigos sumérios até a queda da Babilônia, em 539 a.C. Sobre a matemática babilônica, ela é derivada de 400 tábuas de argila, que foram desenterradas em meados do século XIX. Falaremos especificamente de uma dessas tabuletas, a Plympton 322. A interpretação mais considerada atualmente é que a coluna da direita contém os números de 1 a 15, e sua finalidade é identificar a ordem dos itens das outras 3 colunas. Consideremos um triângulo ABC. Seus números na segunda e terceira coluna, da esquerda para a direita, forem considerados como os lados C e B, respectivamente, a primeira coluna à esquerda contém, em cada caso, o quadrado da razão de C para B, utilizando ângulos de forma decrescente de 45 a 31 graus. Claro que os babilônios não possuíam os conceitos que temos atualmente, como o conceito de ângulo. Porém, esses fatos não podem ser apenas coincidência, mostrando que esse povo já tinha conhecimento da relação do triângulo retângulo. O Egito e suas pirâmides. A matemática egípcia era muito rica e prática. Prova disso são os papiros, onde se encontram vários problemas relacionados ao triângulo. As pirâmides de Gizé foram importantes para o Teorema de Pitágoras, principalmente a Grande Pirâmide de Quéops, considerada uma das grandes maravilhas do mundo antigo, devido às suas medidas gerarem especulações entre historiadores matemáticos. As dimensões da Grande Pirâmide têm proporções para que o triângulo, que se forma com a base e altura, corresponderem ao terno pitagórico, 3, 4, 5, assim como outras construções. Por fim, não existe provas que os egípcios conheciam o Teorema de Pitágoras, mas podemos ter a certeza de que utilizavam o terno 3, 4, 5 para obter ângulos retos. Por volta de 570 a.C., perto de Mileto, nasce na ilha de Samos um dos maiores filósofos e matemáticos de todos os tempos, chamado Pitágoras. Sua educação foi influenciada pelo grande Tales de Mileto. A conselho de seu mestre, viajou para o Egito, onde passou 20 anos estudando geometria, astronomia e triângulos. Pitágoras também viajou para a Babilônia, onde estudou por 10 anos com sacerdotes e magos, que também tinham grande conhecimento matemático. Em 520, Pitágoras retorna à Grécia, fixando-se na cidade de Crotona, onde fundou a famosa escola pitagórica. Na escola pitagórica, seus ensinamentos baseavam-se em filosofia, matemática, música e astronomia. Os pitagóricos acreditavam que o divino se manifestava através dos números. A escola pitagórica descobriu a incomensurabilidade, ou seja, o que não possui limites, e o teorema de Pitágoras, a partir do conhecimento adquiridos e aprofundados por Pitágoras nas suas viagens e quando a comparação dos lados e da diagonal de um quadrado. O teorema na educação. Atualmente, o conteúdo é introduzido para as crianças do 9º ano do ensino fundamental e retomado no 1º ano do ensino médio. A partir do livro Projeto Araribá Matemática, de 2014, analisamos como o conteúdo é apresentado aos alunos do 9º ano. O livro introduz o conteúdo com um apanhado histórico envolvendo o teorema, porém, só narra parte da história de Pitágoras e da escola pitagórica, seus inventores. Em seguida, apresenta o teorema e dá um exemplo, usando um triângulo com as medidas dos catetos, pedindo que se encontre a medida da hipotenusa.
Após o exemplo, o teorema é demonstrado pela visualização geométrica e são propostos exercícios baseados no exemplo dado. No primeiro ano do ensino médio, notamos pelo livro Matemática, Ciência e Linguagem, publicado no ano de 2008, que o conteúdo é apresentado aos alunos a partir de um apanhado histórico mais complexo, mostrando que, antes de Pitágoras ter nascido, os egípcios e os babilônios já conheciam uma forma simples de encontrar ângulos retos, utilizando o triângulo de lados 3, 4 e 5 para aplicá-lo de forma prática. O livro considera as várias formas de demonstração do teorema, dando o exemplo da demonstração do pintor, escultor, músico e matemático italiano Leonardo da Vinci. Nele, há muitos exercícios que unem o teorema de Pitágoras com outros conteúdos, como seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo.